Em Drama Total, ou melhor, Ilha dos Desafios, temos uma das vitórias mais contraditórias de todos os tempos. Em uma grande final entre Owen e Gwen, o vencedor da temporada acabou sendo o Owen. E na primeira vez que eu assisti de fato a temporada, eu realmente não entendi o motivo de sua vitória. E entrando cada vez mais no fandom, eu percebi que muita gente, mas muita gente mesmo, detesta ele ter saído como vencedor da temporada. Mas por que ele é tão odiado e a sua final é dita como injusta? E como carambolas ele chegou na final? Bem, eu acho que tem uma razão para isso, então hoje vamos entrar nessa temporada e descobrir o porquê o Owen venceu e se ele de fato mereceu. Agora, vamos ao vídeo. Eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Drama Total. Bem, um dos pontos que mais pesa a vitória do Owen é que o enredo da temporada não bate em nada com o seu final. Desde o início da ilha, fica bem nítido a forma e o caminho que a temporada seguiria. Basta assistirmos os primeiros episódios. Desde o começo, temos vários personagens com ideias a longo prazo, como é o caso de Heather, que era a vilã da ilha, a Gwen com o seu namoro com o Trent, e vários outros personagens que se destacavam entre os demais. E enquanto tínhamos uma grande parte que se destacava, outros personagens ficavam apagados e eram eliminados, como é o caso de Ezequiel, Eva, Noah, Kate e Sage e muitos outros. Durante os primeiros episódios, enquanto a temporada seguia para um rumo desenvolvendo outros personagens, esses que mal tinham tempo de tela acabavam ficando para trás. Mas aí chegamos na fusão, aonde as coisas tomam um rumo não tanto diferente. Então o roteiro tem que correr para decidir quem vai ficar e quem vai sair. E é muito óbvio que eles priorizam quem mais se desenvolveu até ali. Por exemplo, na final de 5, que é entre Leshana, Gwen, Duncan, Heather e Owen. Tínhamos a Leshana, que era uma grande personagem que via se mostrando uma grande força para vencer a temporada, com a sua rivalidade com a Heather, a aliança com a Gwen, que também era outra grande personagem, diversas vitórias tanto em desafios em equipe, tanto em desafios individuais, além de protagonizar vários episódios e se destacar desde o início. Duncan, o anti-herói da temporada, que após a saída de Courtney do elenco, ele ganha uma enorme relevância e é o responsável pela maior aliança da temporada. A aliança entre os homens, que tinha como objetivo eliminar as garotas naquela parte da competição. Algo que não durou muito, mas foi responsável pela eliminação de Bridget. E após isso, ele acabou se tornando uma espécie de coringa no elenco, sendo amigo e ameaça de todos na parte final do jogo. E fazendo de seu voto e estratégia coisas bastante imprevisíveis. E não vamos esquecer da Gwen, a alma daquela temporada, que inclusive ela tem uma análise aqui no canal, então passa lá depois de você assistir esse vídeo, caso você tenha alguma curiosidade. Porque quando a gente pensa na Ilha dos Desafios, sempre vamos lembrar dessa garota gótica e de seu jeito introvertido. Mas que no fundo, era apenas uma garota insegura que estava fazendo o seu melhor. O seu protagonismo nessa temporada atua de forma tão presente, o seu relacionamento com o Trent, que se estende até a fusão, ou a sua amizade e a aliança com Leshana. E nem vamos falar sobre sua rivalidade com a Heather, que era uma das tramas mais desenvolvidas daquela temporada, em que as duas passavam por brigas e brigas em quase todos os episódios. E com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ela foi sendo desenvolvida sutilmente para ser a finalista da temporada, e merecidamente. E a Heather, que eu nem preciso dizer nada, a principal vilã de Ilha dos Desafios, que ou você ama ela ou você odeia ela. Desde o início, ela era uma patricinha mimada e mentirosa pique Regina George, que não mediria esforços para chegar na final da temporada, sendo a principal causa da eliminação de muitos personagens desse mesmo elenco. Diversos conflitos que ocorrem nesta temporada ocorrem por causa dela. Diversas tramas e episódios acontecem justamente por causa de todos os seus planos maquiavélicos. Quem aí lembra de quando ela fez a Gwen ir no pier apenas para beijar o Trent na frente dela, assim causando a eliminação do garoto no mesmo episódio? Ela não brincava em serviço. Mas aí chegamos no Owen. E o que exatamente ele fez nessa temporada? Muita gente se pergunta isso, inclusive eu. A sua passagem pela ilha foi marcada por ele ser o alívio cômico da temporada. Enquanto todos estavam ocupados brigando, fazendo alianças e estratégias, ele estava lá com piadas de pum e comendo alguma coisa. E durante vários episódios, por mais que ele não estivesse envolvido diretamente nas tramas, de alguma forma ou outra, ele ainda estava lá,
Foi assim na eliminação do Justin, da Beth, do Code, da Bridget e muitos outros. Nós nunca víamos ele ter ideias ou estratégias próprias, mas sempre sabíamos o seu ponto de vista diante de algumas situações. Como quando a Heather estava quase certa de ser eliminada, mas aí no seu confessionário ele explica ter votado em Code, por ele não ser mais tão útil para a equipe. De uma certa forma, era um ponto de vista. Várias vezes, ele explica o motivo de seus votos no confessionário. Ele estava bem ali, mas de certa forma ele não estava, porque preferiam reduzi-lo a apenas piadas de pum e tudo mais. Mas ele não estava tão desligado assim do jogo. Mas ainda assim, ele ficou um tanto apagado e poderia ser eliminado dos primeiros episódios. Tanto que existem vários episódios que eles passam por umas situações até que um pouco embaraçosas e ele ainda assim continua no jogo. Como foi o caso do episódio 10, em que era tipo uma guerra de comidas em que eles deveriam preparar pratos e apresentar para o Chris. Só que a equipe dos Esquilos Berrantes acabou perdendo porque o Owen acabou comendo toda a comida. E mesmo assim, ninguém cogitou em votar nele. E isso não acontece uma vez, mas várias vezes. E ninguém nunca vota nele, fazendo a permanência dele parecer um pouco forçada. Mas então, se ele passou boa parte da temporada apagado e ficou entre vários personagens bastante relevantes da trama, por que ele venceu a final? E como ele chegou na final? E bem, vamos chegar lá. Eu me faço essa pergunta, você se faz essa pergunta e agora ela vai ser respondida. Essa ideia do Owen vencendo vai contra toda a lógica do reality, aonde quem joga melhor geralmente vence. Mas talvez seja justamente por isso que ele ganhou. Porque o Owen, ele quebra a expectativa. Ele é o oposto do que se espera de um finalista competitivo. E os roteiristas adoraram isso. Eles acharam interessante mostrar que, às vezes, o mais bobo, o mais do bem, pode chegar lá. Ele virou uma espécie de anticampeão, que venceu sem nunca ter buscado isso com todas as suas forças. E a produção já afirmou isso, que colocou ele na final justamente porque ele não ligava pro prêmio. E juntando isso com o fato do Owen ter sido inspirado no primeiro vencedor do Survival, que é o reality show em que Drama Total é inspirado, a vitória dele, ou melhor, ele estar na final, era algo que se encaixava como uma luva. E assim o Owen acabou chegando na final de forma muito mais simbólica do que narrativa. Porque se olharmos para sua concorrente na final, a Gwen, a sua vitória fazia muito mais sentido. Como eu expliquei anteriormente, ela era o centro daquela temporada. Então faz sentido ela chegar na final e vencer uma temporada que estava eliminando todos os personagens que não se destacavam. Então, de forma irônica, a protagonista chega na final justamente com o favorito dos roteiristas e o alívio cômico da temporada. E o resultado era óbvio, não era? Desde que o mundo é mundo, desde que a Heather é uma vilã, Drama Total sempre terminou nas mãos de quem estava assistindo. Ou seja, as suas finais, acima de tudo, os seus vencedores, eram decididos por votação popular. E o personagem mais votado tinha a sua final exibida no país em que ele venceu. Só que se olharmos para a final de Ilha dos Desafios, de um lado, temos a garota gótica de cara fechada que brigava com parte do elenco e era um tanto rabugenta, e do outro, o gordinho engraçado que ninguém conseguia odiar. E quem decidiria o vencedor dessa temporada? Justamente o público-alvo, que era as crianças e pré-adolescentes. Então me diga, em quem vocês acham que eles votariam? No gordinho engraçado ou na gótica? Agora, o resultado se torna ainda mais óbvio. No final, o Owen venceu de lavada a Gwen em quase todos os países em que o desenho foi exibido. E pela vitória dele ser quase unânime, ele foi canonizado como o vencedor oficial da ilha no reboot, se tornando uma piada que deu muito certo. E na época funcionou muito bem. Se você perguntar para qualquer pessoa que assistiu Ilha dos Desafios na época de estreia, quando eram crianças, todas elas, ou uma grande maioria, gostaram bastante do Owen vencendo. Só que quando você cresce e assiste novamente, causa uma estranheza. Porque o foco não é mais a gente. O resultado não foi decidido pela gente. Nós crescemos e a história não foi feita mais pra gente. Por isso que muita gente hoje em dia, inclusive eu, acha essa final muito ruim. Mas se você perguntar pra quem assistiu na época, grande parte torceu pelo Owen. Então a final foi decidida não em base no que a história estava construindo, mas sim no que o público da época queria ver. As percepções mudaram bastante,
Personagens que na época eram odiados, hoje em dia são amados. Como é o caso da Heather, por exemplo, que hoje em dia ela é muito amada, mas na época ninguém gostava dela. E em outros casos, muitos eram amados e hoje em dia muita gente não gosta, que é o caso do Owen. Ele envelheceu muito mal. Olhar para trás é um choque enorme de realidade e que nos faz perceber que muitas coisas eram diferentes. Esquecemos que no final de tudo, Drama Total ainda é um desenho infantil, focado em crianças. Então no final da história, o bonzinho sempre vai vencer, tudo vai dar certo no final. O que até faz sentido, mas ainda é decepcionante porque a Gwen merecia vencer. Então, quando você cresce e assiste de novo, é uma experiência até que bem estranha. E nos faz perceber que a nostalgia é um truque da nossa mente. E por fim, terminamos o nosso vídeo. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham sobre a vitória de Owen em Drama Total? Vocês acham que ele mereceu ou não vencer a Ilha dos Desafios? Deixe o seu comentário aí embaixo, eu vou adorar ler a opinião de todos vocês. Mas por hoje é só. Deixe o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo pessoal, fui!